Vamos virar a ampulheta. Você provavelmente conhece essa história desde criança. Em algum momento da vida, alguém contou que uma mulher chamada Pandora recebeu uma caixa misteriosa, desobedeceu uma ordem, abriu a tampa e libertou todos os males do mundo. A partir desse momento nasceram as doenças, a tristeza, o sofrimento e tudo aquilo que torna a vida humana mais difícil. É uma história tão famosa que deu origem a uma expressão usada até hoje. Sempre que alguém toma uma decisão capaz de causar problemas imprevisíveis, dizemos que essa pessoa abriu a caixa de Pandora. Mas existe um detalhe curioso. Na mitologia grega, talvez nunca tenha existido uma caixa. Para descobrir como essa história realmente começou, precisamos voltar a um tempo em que os deuses ainda caminhavam entre os homens, e uma única decisão mudaria o destino da humanidade para sempre. Muito antes de Pandora existir, havia um titã chamado Prometeu. Enquanto a maioria dos deuses observava os seres humanos com certa indiferença, Prometeu enxergava algo diferente. Via criaturas frágeis, vulneráveis e incapazes de enfrentar um mundo cheio de perigos. Movido por compaixão, ele tomou uma decisão que desafiava diretamente a autoridade de Zeus. Prometeu roubou o fogo do Olimpo. Não era apenas uma chama. O fogo representava conhecimento, tecnologia, sobrevivência e progresso. Graças a ele, os homens poderiam cozinhar seus alimentos, fabricar ferramentas, aquecer suas casas e construir uma civilização. Zeus ficou furioso. Para o rei dos deuses, os humanos haviam recebido um poder que nunca deveriam possuir. Mas em vez de destruir a humanidade, Zeus decidiu aplicar um castigo muito mais sofisticado. Ele criaria um presente, e esse presente mudaria tudo. Os deuses começaram então a trabalhar juntos. Hefesto moldou, a partir do barro, uma mulher de beleza impressionante. Atena ensinou-lhe as artes e o conhecimento. Afrodite concedeu um encanto irresistível. Hermes entregou a inteligência, a curiosidade e uma habilidade extraordinária para convencer qualquer pessoa. Cada divindade ofereceu um dom. Por isso ela recebeu o nome de Pandora. Em grego, Pandora significa justamente aquela que recebeu todos os dons. Até aqui, a história parece muito diferente daquela que costumamos ouvir. Porque Pandora nunca foi criada como uma vilã. Ela foi criada como uma obra-prima. Quando ficou pronta, Zeus entregou a Pandora um grande recipiente de cerâmica cuidadosamente fechado e fez apenas um pedido: jamais o abrisse. E é aqui que encontramos o primeiro equívoco que atravessou mais de 2000 anos. Os antigos gregos não falavam de uma caixa. O objeto descrito nos textos antigos era um enorme vaso de cerâmica conhecido como pitos, usado para armazenar vinho, azeite, cereais e outros alimentos importantes para a sobrevivência da família. Foi apenas muitos séculos depois, durante o Renascimento, que uma tradução equivocada transformou aquele vaso em uma pequena caixa. O erro se espalhou pela Europa, apareceu em livros, pinturas e acabou se tornando a versão que chegou até os dias de hoje. A famosa caixa de Pandora nasceu de uma tradução, mas isso não torna a história menos fascinante, muito pelo contrário. Imagine agora que você está diante daquele enorme vaso de barro. Ele permanece completamente silencioso. Nenhum som vem de seu interior. Pandora passa dias observando aquele objeto. A curiosidade cresce lentamente. Afinal, por que os deuses entregariam um recipiente tão importante e proibiriam justamente que fosse aberto? Quanto mais o tempo passa,
mais difícil se torna ignorar aquela pergunta, até que chega o momento em que a curiosidade vence. Pandora aproxima as mãos, levanta lentamente a tampa e, em um único instante, o silêncio desaparece. Do interior do vaso escapam doenças, guerras, inveja, medo, sofrimento, envelhecimento, fome e todos os males que, segundo os gregos, passaram a fazer parte da experiência humana. Assustada, Pandora fecha rapidamente a tampa, mas já era tarde demais. Quase tudo havia escapado, quase. Quando ela olha novamente para o interior do recipiente, percebe que uma única coisa permaneceu ali dentro: a esperança. Esse talvez seja o trecho mais discutido de toda a mitologia grega. A esperança ficou presa porque deveria proteger a humanidade? Ou ficou aprisionada porque também fazia parte do castigo? Até hoje, estudiosos debatem qual era o verdadeiro significado desse final. E talvez essa seja justamente a razão pela qual esse mito continua tão poderoso. Ele nunca ofereceu uma resposta definitiva. A história de Pandora nunca foi apenas sobre curiosidade. Ela fala sobre escolhas, sobre consequências, sobre o desejo humano de conhecer aquilo que está escondido. E, acima de tudo, sobre a ideia de que cada avanço importante pode trazer benefícios, mas também novos desafios. Curiosamente, essa narrativa continua extremamente atual. Sempre que desenvolvemos uma nova tecnologia, fazemos uma descoberta científica ou criamos algo capaz de transformar o mundo, surge a mesma pergunta que acompanhava Pandora diante daquele vaso. Devemos abrir? Ou existem consequências que ainda não conseguimos imaginar? Talvez seja por isso que essa história tenha atravessado mais de 2000 anos sem desaparecer, porque ela nunca falou apenas sobre os deuses da Grécia. Ela sempre falou sobre nós, sobre nossa curiosidade, nossa coragem e nossa dificuldade em resistir ao desconhecido. Da próxima vez que alguém mencionar a famosa caixa de Pandora, talvez você se lembre de que ela provavelmente nunca existiu. O objeto era um vaso. Mas a verdadeira história nunca esteve no recipiente. Ela sempre esteve na decisão de levantarmos a tampa, mesmo sabendo que talvez não estivéssemos preparados para aquilo que encontraríamos do outro lado. A areia da ampulheta continua caindo. E existem milhares de histórias escondidas sob as ruínas do passado, esperando para serem redescobertas.